Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a página 60. Então, hoje é dia 3 de junho. Vocês devem realizar a página 60, atividade 5, tá bom? Olha lá, página 60, atividade 5, realizando medições, tá bom? Então, aqui nós temos uma atividade para a gente completar com algumas palavras, tá? Então, antes de vocês começarem, eu gostaria de explicar aqui o que são grandezas, tá bom? Então, resumidamente, grandezas em matemática é tudo aquilo que eu posso medir, eu posso mensurar, tá? Então, olha só. Vocês vão lendo aqui e completando com as palavras que estão aqui no quadro, as palavras que vocês acharem melhor. E aí nós vamos fazer a correção depois, mas eu quero que vocês façam com as palavras que vocês achem melhor, me mandem as fotos do que vocês estão fazendo, das dúvidas e de como vocês fizeram, como vocês pensaram. Então, olha só, o que podemos medir? Podemos medir a velocidade, podemos medir a massa, podemos medir a capacidade, podemos medir a distância, o tempo, né? São coisas que nós conseguimos medir, alguns exemplos de coisas que conseguimos medir. Então, olha só, voltando para a nossa atividade agora, né? Eu sei que vocês vão ter dúvidas na hora de completar aqui com as palavrinhas. E o que eu quero que vocês façam? Que vocês façam a lápis. Aí, se você colocou uma palavrinha, achou melhor colocar outra, depois você troca. Conforme você vai lendo, você pode mudar de ideia. Então, ali tá dizendo assim, ó, medir é fazer o que com as grandezas? Ó, e você vai vir aqui escolher uma palavra. Medir é medição com grandezas? Não, não dá certo, né? Medir é quantas grandezas? Não. Medir é fazer o que com as grandezas? Medir é... Então, aí você vai pensar qual dessas palavrinhas se encaixa lá. Por exemplo, aí você continua, sempre procurando uma palavra que se encaixe certinho. Aí, continuando, no outro parágrafo, ó, escolher uma, o que de medida? Verificar o que? Representar, tá? Então, é para você completar. Na letra B, com essas, você vai completar a letra A, então, com as palavras aqui do quadro. Na letra B, o que você já mediu hoje? Né? Como eu disse para vocês, né? Quais são as coisas que a gente pode medir? A gente pode medir a velocidade, a temperatura, a gente pode medir a distância, a gente pode medir a área e a gente pode medir o tempo. O que você já mediu hoje até agora, né? Aqui na letra C é uma atividade bem legal, porque ele fala de uma situação que a Patrícia registrou situações envolvendo medidas, mas ela esqueceu de colocar as unidades de medidas. O que são as unidades de medida? É aquilo que acompanha o número, ó. Por exemplo, se eu estou medindo a distância, geralmente eu uso metros, né? Quantos metros eu andei, né? Quantos metros de comprimento tem a minha garagem, por exemplo, né? Quantos centímetros tem o meu caderno? Então, eu uso essas unidades para medir distâncias. Né? Coisas muito pequenininhas, ó, eu uso milímetro. E aí, aqui tem como que eu represento. Não precisa escrever quilômetro, eu uso km para quilômetro, m para metro, cm para centímetro. Aí, também posso medir a massa, ó, quilograma. Né? Quantos quilos de feijão eu vou comprar? Né, gramas também, que é um submúltiplo do quilograma. Litro é a medida de capacidade, quantos litros de água cabe na minha caixa d'água. Hora para medir tempo e minuto para medir tempo, né? Então, aqui, ó, tem um textinho e vocês vão completar só com as unidades de medida. Então, ontem eu assisti a um filme com os meus pais. Nós ficamos 3 o quê no cinema? Será que nós ficamos 3 metros no cinema? 3 gramas no cinema? 3 quilos no cinema? Não, né? Acho que todo mundo já entendeu. O que nós ficamos 3? Aqui é uma medida de tempo. 3 o quê? Aí você procura lá em cima a sigla e coloca, tá bom?
Aí continua, em seguida, nós fomos ao supermercado. A minha mãe comprou um pacote de 5, o que de arroz? Arroz a gente fala 5 horas de arroz? 5 centímetros de arroz? Não, né? São 5 quilogramas. Qual que é lá a sigla do quilograma? Aí você vai colocar aqui nesse espacinho, tá bom? E assim por diante. Aí vai lendo o texto e completando com o que precisar, tá? Então, essa aula de hoje, da página 60.